Marta nunca imaginou que uma simples ligação em holandês mudaria sua vida para sempre. E o mais surpreendente, quem atendeu não era um tradutor, mas a babá, uma mulher que ele jamais imaginaria ser capaz de mudar seu destino. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Agora, prepare-se para uma história que vai te deixar sem fôlego. Marta, com seus 28 anos, era uma mulher simples, mas com um coração grande e um olhar atencioso. Ela havia sido contratada recentemente para cuidar de Miguel, um bebê de 8 meses, filho de Rafael, um homem frio e calculista, dono de uma das maiores fortunas do país. Marta não imaginava que aquele emprego, que parecia ser uma simples forma de sustentar sua filha, fosse levá-la a um encontro com um homem que até então só existia nos jornais e revistas de negócios. A vida dela, assim como a de tantas outras mulheres de classe média, nunca foi fácil. Trabalhar o dia todo e ainda conseguir dar amor e carinho à filha era sua rotina. Ela sentia que, apesar de dar o melhor de si, o peso da vida a estava esmagando. No entanto, ela estava decidida a dar o melhor futuro para sua filha. Rafael, o milionário pai de Miguel, era um homem de negócios brilhante, mas impiedoso. Para ele, a vida era um jogo de poder e números, onde nada poderia interferir nos seus lucros. Ele sempre foi distante, até mesmo com seu próprio filho. O relacionamento dele com Marta era estritamente profissional. Ele raramente aparecia em casa, passando a maior parte do tempo em viagens e reuniões de trabalho. Quando estava em casa, ele se preocupava mais com os negócios do que com o filho, deixando a babá a cargo de tudo, como se fosse apenas uma função que precisava ser cumprida. Era uma manhã normal, quando a ligação que mudaria tudo aconteceu. Rafael estava no escritório, distante de tudo e todos, lidando com uma negociação importante, quando seu celular tocou. Ele atendeu automaticamente, sem pensar muito, e se deparou com uma voz em holandês na outra linha. Ele ficou perdido. Não entendia nada do que estava sendo dito. A confusão foi imediata. O que ele faria? Como conseguiria resolver aquilo sem sair do trabalho? Ele procurou por alguém para ajudar, mas estava sozinho, com ninguém ao alcance de vista. Foi então que Marta, que estava cuidando de Miguel na sala ao lado, ouviu o telefone tocar e percebeu a confusão de Rafael. Ela sabia que o patrão estava ocupado com seus negócios, mas o som da sua voz, cheio de frustração e desconforto, a fez se aproximar. Sem hesitar, ela entrou no escritório e, com uma calma surpreendente, pegou o telefone. "Oi, posso ajudar?" ela perguntou em um tom tranquilo. Ao perceber que a conversa era em holandês, Marta, que havia aprendido o idioma por conta própria, começou a traduzir. A fluidez com que ela lidava com a situação deixou Rafael completamente surpreso. "Quem é essa mulher?" pensou Rafael, observando-a com um olhar de incredulidade. Marta, sem saber, acabava de mostrar uma habilidade que mudaria o curso de sua vida e possivelmente a de Rafael. A relação entre eles, que antes era simples e estritamente profissional, estava prestes a se transformar. Rafael, até então completamente alheio ao talento da babá, começava a perceber que havia mais nela do que ele imaginava. Marta sabia que sua vida nunca seria fácil, mas a dificuldade com a qual ela se deparou nos dias seguintes ao ocorrido foi além do que ela imaginava. Depois da surpreendente demonstração de habilidade com o idioma, algo que nem ela mesma sabia que possuía, ela imaginava que talvez algo bom pudesse acontecer. Talvez Rafael a visse de forma diferente agora. Talvez ele reconhecesse que ela não era apenas uma babá, mas uma mulher com talentos e potencial. Mas a realidade, como sempre, tinha outros planos. No dia seguinte, Marta estava ocupada com suas tarefas cotidianas. Cuidar de Miguel, alimentar o bebê, manter a casa em ordem. Rafael, no entanto, parecia cada vez mais ausente.
Ele estava em reuniões, viagens e sua presença em casa se tornava mais rara a cada dia. Mesmo quando estava em casa, ele raramente falava com ela. A frieza de seu comportamento foi ainda mais evidente e Marta começou a perceber que o gesto que ela havia feito, ajudando com a tradução, não parecia ter sido tão valioso quanto ela imaginara. Rafael a tratava como se nada tivesse acontecido, como se o momento nunca tivesse existido. Ela tentava dar o melhor de si, mas as dificuldades financeiras continuavam a apertar sua vida. O salário que ela recebia não era suficiente para cobrir todas as contas. E mesmo com a ajuda do trabalho de Marta, a família de Miguel ainda mantinha um padrão de vida tão distante do seu próprio. Ela sabia que o caminho seria longo e árduo, mas o que mais a magoava era a sensação de ser invisível. As olhadas de desprezo de outros empregados da casa, que a viam como apenas mais uma funcionária, começaram a pesar em seu coração. Aqueles que pareciam ser amigos e aliados na casa a ignoravam, como se ela fosse uma peça descartável em um jogo que ela não compreendia. As horas no trabalho eram intermináveis e a solidão se fazia presente a cada minuto. Ao final do dia, Marta voltava para seu pequeno apartamento com sua filha, onde tentava ao máximo ser uma boa mãe. Mas a vida parecia sempre puxá-la para baixo. Ela se pegava muitas vezes vendendo balas no semáforo, nas horas vagas, para tentar ganhar algum dinheiro extra e pagar as dívidas. O vento frio cortava sua pele enquanto ela ficava de pé, com a esperança de vender mais uma unidade antes que o sinal fechasse. Mas no fundo, sentia a vergonha de estar ali. Ao olhar para o rosto de sua filha, ela tentava se convencer de que todo o esforço valeria a pena no futuro. Quando Marta não estava na rua, tentava estudar. Sabia que a única maneira de escapar da sua realidade seria por meio do conhecimento, mas isso também era uma luta constante. Os livros que ela comprava com tanto esforço se tornavam pesados com o tempo, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ela desejava poder dar à sua filha um futuro melhor, mas sentia que estava lutando contra um sistema que parecia não ter espaço para alguém como ela. Muitas noites, ela se pegava olhando para o teto, se perguntando se realmente valia a pena. Marta sentia que sua vida estava se tornando um ciclo interminável de trabalho e frustração. As promessas de um futuro melhor pareciam cada vez mais distantes, e o sonho de um dia ser vista e valorizada como uma pessoa, e não apenas como uma funcionária, se desfazia lentamente. Ela tentava lembrar do momento em que ajudou Rafael, do olhar de surpresa que ele lhe lançou. Mas isso parecia tão distante quanto uma outra vida. Na mente de Marta, o que antes parecia ser uma chance de mudança havia se tornado apenas um breve momento de ilusão. Sua realidade estava se tornando mais apertada a cada dia e ela se sentia cada vez mais invisível. Enquanto isso, Rafael continuava em sua rotina de luxo, imerso em sua própria vida, sem sequer perceber o impacto que Marta havia causado em sua. Ele sabia que ela cuidava bem de Miguel, mas sua mente estava sempre voltada para os negócios, para os números. A distância entre eles só aumentava, e Marta se via cada vez mais isolada em sua própria luta. O milionário estava tão envolvido em seu mundo que sequer se dava conta de como sua indiferença estava moldando a vida de Marta de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. A vida de Marta parecia estar em um ponto de ruptura. Um dia, após uma longa jornada de trabalho, ela recebeu uma ligação inesperada. Era de Rafael. Ela estava surpresa. Nunca imaginou que ele se importaria o suficiente para ligar, muito menos para algo relacionado a seu trabalho. Ao atender, ela escutou a voz dele, que soava tensa, quase desesperada. "Marta, eu preciso de sua ajuda", disse Rafael sem qualquer introdução. "Miguel está doente e nenhum médico consegue descobrir o que ele tem. Já tentei de tudo, mas não consigo encontrar uma solução. Você..."
Você tem algum conhecimento em cuidados especiais? Eu preciso que me ajude. Marta ficou completamente sem palavras. Não sabia o que dizer, não estava acostumada a ser chamada por Rafael dessa forma, especialmente em um momento tão pessoal. Ela sabia que ele estava desesperado e a oportunidade diante dela era grande demais para ser ignorada. Sem hesitar, ela respondeu com sua voz calma e confiante: "Eu vou ajudar, Rafael. Diga-me o que eu preciso fazer." Nos dias seguintes, Marta usou todo o conhecimento que possuía sobre cuidados infantis e os recursos limitados que ela tinha para cuidar de Miguel. Ela, que sempre sentiu que estava à margem, agora estava sendo chamada para ser parte de algo maior. Mesmo com sua luta diária, ela não hesitou em dedicar seu tempo e seus esforços para ajudar o pequeno Miguel, que, sem saber, estava unindo sua vida com a de sua babá, de uma maneira que ela jamais imaginara. Rafael, antes tão frio e distante, agora estava colocando sua confiança nela de uma maneira que nunca fizera antes. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e alívio. Cada dia que Miguel melhorava um pouco mais, a sensação de vitória de Marta crescia. Ela estava ali, na linha de frente, cuidando de um bebê que ela tinha visto crescer sob seus olhos, e agora ela sabia que poderia fazer a diferença. Ao contrário do que ela imaginava, a força dela não estava em sua posição como funcionária, mas em seu conhecimento, em seu carinho e dedicação. Rafael, que até então não se importava muito com o bem-estar de sua babá, começou a vê-la sob uma nova luz. Ele a observava cuidar de Miguel, a maneira delicada e atenciosa com que ela tratava o bebê. E algo em sua percepção sobre ela mudava. Ele não podia negar que a presença de Marta na vida de seu filho havia sido essencial para a melhora do pequeno. E isso o fez questionar o quanto ele havia ignorado o valor das pessoas ao seu redor. Ele começava a perceber que sua visão estreita do mundo, onde tudo se resumia a números e lucros, estava errada. Foi nesse momento que algo dentro de Marta se transformou. Ela não era mais apenas a babá, a mulher invisível no grande esquema das coisas. Ela agora tinha um papel fundamental na vida de Rafael e, mais importante ainda, na vida do pequeno Miguel. Ela se sentia poderosa de uma forma que nunca havia experimentado antes, e isso lhe dava uma nova perspectiva sobre o que poderia ser o futuro. Ela, que tanto lutou para ser vista, agora estava sendo reconhecida, e isso fazia toda a diferença. Depois de dias de cuidados intensivos com Miguel, Marta começou a perceber que algo em sua vida estava começando a mudar de forma inesperada. Rafael, antes distante e indiferente, agora a tratava com uma certa deferência. Ele parecia genuinamente agradecido por tudo o que ela fizera por seu filho, mas Marta não conseguia esquecer como ele sempre foi frio, quase desumano em sua forma de lidar com as pessoas. Ainda assim, ela não podia negar que havia algo diferente nos olhos dele. Quando Rafael olhava para ela, não via mais apenas uma funcionária, mas uma mulher que tinha demonstrado coragem, competência e carinho. Por mais que Marta soubesse que ele a via de forma diferente agora, ela não podia se livrar da sensação de que a diferença era apenas superficial. Ele começava a reconhecer sua habilidade com Miguel, mas a diferença de status entre eles continuava. Ela não sabia até onde esse reconhecimento iria ou se ele seria duradouro. Na manhã seguinte, Rafael entrou na sala onde Marta estava cuidando de Miguel e, pela primeira vez, fez uma oferta que parecia genuína. "Marta, eu quero que você venha trabalhar para mim de forma mais permanente. Tenho um projeto onde posso usar seus conhecimentos sobre cuidados infantis. Isso pode ser o começo de algo bom para você também." Marta olhou para ele, um misto de surpresa e desconfiança tomando conta de seus sentimentos. Ele estava oferecendo mais, sim, mas seria isso suficiente para mudar a dinâmica entre eles? Ela, que sempre trabalhou duro para garantir um futuro para sua filha, sentia que dessa vez
estava em uma encruzilhada. Por mais que o trabalho novo fosse tentador, ela sabia que a relação deles ainda tinha muito a ser resolvido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando absorver as palavras de Rafael. Sua mente girava com todas as opções, com as promessas e as inseguranças. Em sua vida, sempre houvera uma luta constante contra a desigualdade, contra a ideia de ser apenas mais uma entre tantos na vida dos ricos. Mas o que mais pesava em sua mente era sua filha, que merecia uma vida melhor, longe das dificuldades e do sofrimento que ela mesma enfrentava. Rafael, que estava esperando sua resposta, observava Marta com um olhar atento, quase como se estivesse esperando por algo mais. Ele sabia que o pedido que fizera não era simples, mas também sabia que ela era uma mulher forte e capaz. Pense com calma, ele disse suavemente, antes de sair do cômodo. Marta ficou ali, em silêncio, com o pequeno Miguel nos braços. Ela não sabia o que fazer. Esse momento de reconhecimento, embora desejado, trazia uma dúvida maior do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Estava prestes a se tornar parte do mundo de Rafael, mas a pergunta que martelava em sua mente era: a que custo? Marta demorou vários dias para tomar uma decisão. Ela sabia que aceitar a proposta de Rafael poderia ser a chance de mudar sua vida, mas ao mesmo tempo, o que ela sentia por dentro não se encaixava totalmente com o que ele oferecia. Ela tinha medo de que, no final, fosse apenas mais uma maneira dele a explorar, sem realmente perceber seu valor. O desconforto de ver Rafael sempre distante, até mesmo com seu filho, ainda estava muito presente em sua mente. Ela passou longas noites refletindo sobre o que o futuro poderia reservar. O reconhecimento que Rafael agora lhe dava parecia ser mais uma ferramenta em seu jogo de poder do que um sinal de verdadeira mudança. A desigualdade entre eles, tanto em termos financeiros quanto sociais, ainda era imensa, e Marta sentia que ele a via mais como uma peça em seu jogo do que como uma parceira. Ele estava fazendo promessas que pareciam vazias, e as inseguranças que ela sentia em relação a esse mundo de riquezas e negócios só aumentavam. No entanto, Marta também não queria que sua filha crescesse em um mundo onde as oportunidades fossem limitadas por sua origem. Ela sentia que precisava dar um passo adiante, mas o que a deixava receosa era o medo de perder sua identidade nesse processo. Ela temia que, ao entrar mais fundo no mundo de Rafael, ela se perdesse, deixando para trás a mulher que ela era, a mãe que cuidava sozinha de sua filha. Foi nesse momento que uma nova crise surgiu. Miguel, que parecia estar se recuperando, teve uma recaída. Um simples resfriado se transformou em uma febre alta, e Marta, sozinha em casa, se viu diante de uma situação desesperadora. Rafael estava em uma viagem de negócios e não poderia ser contatado. Ela correu com Miguel para o hospital, sentindo seu coração bater forte de angústia. Quando chegou ao hospital, Marta sentiu seu corpo ser tomado pelo medo, mas ao mesmo tempo havia algo de inusitado naquela situação. Enquanto ela corria para buscar ajuda médica, ela percebeu que a verdadeira luta dela não era contra as dificuldades que a vida lhe impunha, mas contra a ideia de que, por mais que tentasse, nunca seria suficiente. O hospital estava lotado, mas Marta não se afastou de Miguel nem por um segundo. Ela sabia que ali, naquele momento, era onde ela realmente faria a diferença. E, como sempre, foi em sua força interior que ela encontrou a coragem para enfrentar aquilo que parecia intransponível. O que mais importava, naquele instante, era o futuro do pequeno Miguel, e ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ele fosse bem. Os dias seguintes foram os mais tensos que Marta já enfrentara. Miguel, felizmente, se recuperou. Mas a ansiedade e o medo que ela sentiu durante aqueles momentos no hospital permaneceram com ela. Ela sentia uma gratidão imensa por ter conseguido cuidar do pequeno,
Mas, ao mesmo tempo, o peso das decisões que ela teria que tomar sobre seu futuro lhe apertava o peito. Marta sabia que estava diante de um grande dilema. Aceitar a proposta de Rafael poderia significar uma vida melhor para ela e para sua filha, mas também significava entrar em um mundo que ela não entendia completamente, onde as regras não eram claras e as pessoas pareciam se mover apenas com base em interesses e manipulação. O que Rafael estava oferecendo não era apenas um emprego, era um convite para fazer parte de algo maior. Mas seria esse algo realmente bom para ela? Ela temia que, ao entrar nesse mundo, perderia a si mesma, sua identidade e, pior ainda, se distanciaria daquilo que mais importava para ela, o amor incondicional que sentia por sua filha. Enquanto lutava com essas questões internas, Marta se via cada vez mais em conflito com sua própria visão de sucesso e felicidade. Ela sabia que as dificuldades financeiras eram um obstáculo constante, mas também compreendia que, no fundo, o que ela mais desejava não era riqueza ou status, mas estabilidade, segurança e um futuro melhor para sua filha. No entanto, o que Rafael oferecia parecia, à primeira vista, ser o caminho para esse futuro. Foi em uma noite de reflexão, enquanto observava sua filha dormir serenamente, que Marta tomou a decisão que mudaria sua vida. Ela não aceitaria a proposta de Rafael de forma impulsiva. Ela queria mais e sabia que isso significava mais do que apenas trabalhar para ele. Ela precisava ser mais do que uma babá ou um número em um jogo de poder. Ela precisava ser valorizada por quem realmente era, por sua força e por sua habilidade de transformar a vida das pessoas ao seu redor. No entanto, Marta não queria abrir mão das oportunidades que surgiam. Então, com coragem, ela decidiu dar um passo para frente. Ela conversou com Rafael e disse: "Eu aceito a sua proposta, mas com uma condição. Eu preciso ser mais do que um simples membro da sua equipe. Quero que me respeite como uma profissional, com espaço para crescer, para mostrar quem eu sou e o que sou capaz de fazer." Ela sabia que, ao fazer isso, poderia não só mudar sua própria vida, mas também sua relação com Rafael, tornando-a mais equilibrada e justa. Rafael a olhou por um momento, surpreso com sua postura firme e decidida. Ele sabia que ela estava tomando as rédeas de sua própria vida, algo que ele jamais imaginara dela. Ele não esperava uma reação tão forte, mas algo no fundo de seu ser fez com que ele a aceitasse. "Eu entendo. Vamos fazer isso do seu jeito, Marta. Se você acredita que pode contribuir de forma mais significativa, então que assim seja." Ele respondeu com um tom de voz que parecia carregar uma leve admiração pela coragem dela. Marta sabia que este era apenas o começo de uma nova jornada. Era um risco, mas era o risco certo. Ela não estava apenas aceitando uma posição ou uma oferta. Ela estava se posicionando como alguém que merecia respeito, reconhecimento e, mais importante, uma chance real de ser feliz. A vida de Marta começou a mudar mais rápido do que ela poderia imaginar. Depois de sua conversa com Rafael, a proposta dele foi formalizada. Ela passou a integrar o time de Rafael de uma forma mais estruturada, com um papel de maior responsabilidade e, mais importante, um espaço para que sua voz fosse ouvida. Ela não era mais uma mera funcionária, mas alguém cujos conhecimentos e habilidades eram reconhecidos. E isso mudou a dinâmica não apenas entre ela e Rafael, mas também dentro de sua própria mente. Ela começou a desempenhar funções importantes na empresa de Rafael, cuidando não apenas de Miguel, mas também de projetos que envolviam o bem-estar infantil em várias áreas. Marta passou a se envolver com o desenvolvimento de programas de saúde e educação para crianças de comunidades carentes, algo que a fazia se sentir realizada de uma maneira que nunca imaginou. O trabalho era desafiador, mas também recompensador, e ela logo percebeu que sua visão de sucesso estava mudando.
Ao invés de trabalhar para enriquecer ou para conquistar status, ela agora estava trabalhando para fazer a diferença na vida das pessoas. Por mais que a mudança fosse positiva, a adaptação foi difícil. Rafael, embora respeitasse o trabalho de Marta, ainda era um homem difícil de lidar. Seu foco nos negócios o fazia agir com frieza em várias situações, e ele raramente mostrava gratidão de forma explícita. Marta, no entanto, havia aprendido a se posicionar e a exigir mais, e isso a tornava uma força no ambiente de trabalho. Ela sabia que não poderia se deixar submeter novamente, que não seria mais apenas uma peça no tabuleiro de Rafael. Ela estava ali para fazer a diferença, e não para ser mais uma figura decorativa. Mas a vida de Marta não se limitava apenas ao trabalho. O maior desafio que ela enfrentava estava em casa, com sua filha. Embora as coisas estivessem melhores financeiramente, o peso das responsabilidades ainda era grande. Ela não tinha mais o tempo que gostaria para estar com sua filha, e muitas vezes se pegava pensando se as escolhas que fazia eram as melhores para o futuro de sua pequena. Ela queria que sua filha visse nela uma mulher forte e bem-sucedida, mas também não queria perder a conexão que tinha com ela. Apesar disso, Marta sabia que ela estava construindo algo duradouro. Sua decisão de tomar as rédeas de sua vida, de aceitar o que Rafael ofereceu, mas com as condições que a respeitavam como pessoa, havia sido a chave para sua transformação. Ela não sabia o que o futuro ainda lhe reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle. Ela havia mudado sua história e, com isso, mudado a maneira como as pessoas a viam, inclusive Rafael. A verdadeira mudança estava em sua força interior. Marta agora sabia que, independentemente do que acontecesse, ela seria capaz de seguir em frente, de lutar por sua felicidade e, acima de tudo, de ser um exemplo para sua filha. O poder de uma decisão era muito maior do que qualquer circunstância da vida. E Marta havia tomado a decisão certa. A mudança de Marta dentro da empresa de Rafael parecia, à primeira vista, um grande sucesso. Ela estava se destacando em várias frentes, com a implementação de novos programas voltados para o bem-estar infantil. No entanto, por trás das portas fechadas do escritório de Rafael, as tensões começaram a crescer. Mesmo com o reconhecimento de suas habilidades, Marta ainda lutava contra a resistência do mundo empresarial de Rafael, onde as decisões eram tomadas em uma lógica fria e calculista. À medida que ela se aprofundava em sua nova função, Marta percebeu que o sistema em que ela estava inserida não era tão diferente do mundo de opressão do qual ela havia saído. Ela havia conquistado mais espaço, mas os desafios não diminuíam. As reuniões com Rafael, que antes eram apenas uma troca de ideias, agora envolviam discussões mais difíceis e muitas vezes desconfortáveis. Rafael, com toda a sua experiência no mundo dos negócios, começava a pressioná-la mais, esperando resultados rápidos e perfeitos. Marta, que sempre fora uma mulher de ação, não conseguia mais conciliar suas ambições com a responsabilidade de ser uma mãe dedicada. E então veio o primeiro grande conflito. Um projeto importante sobre o desenvolvimento infantil que ela tinha trabalhado por meses, com a promessa de transformar a vida de centenas de crianças em comunidades carentes, foi abruptamente interrompido por Rafael. Ele alegou que, em termos financeiros, o projeto não era viável e que o dinheiro seria melhor investido em outra área da empresa. Marta sentiu que estava sendo ignorada e, pior ainda, desvalorizada. Esse projeto não era apenas um trabalho, era algo que ela acreditava profundamente, uma missão para garantir um futuro melhor para as crianças. Ao ver o esforço dela ser descartado de forma tão impessoal, algo dentro de Marta se quebrou. Em casa, as coisas também não estavam mais fáceis. Embora ela estivesse mais financeiramente confortável, o tempo dedicado ao trabalho tinha diminuído a qualidade do tempo que passava com sua filha, Isabel.
A pequena sentia a ausência de sua mãe, e embora Marta tentasse compensar com gestos carinhosos, a distância entre elas começava a se ampliar. Isabel, com seus 8 anos, começou a questionar o comportamento de sua mãe. Ela não entendia por que Marta estava tão cansada, tão distante. Marta tentava ao máximo ser uma boa mãe, mas os olhos de Isabel, cheios de saudade, a faziam se sentir culpada. Marta não sabia o que fazer. Por um lado, ela tinha a oportunidade de mudar a sua vida e a vida de Isabel para sempre, mas isso exigia fazer sacrifícios. Ela se perguntava até onde o sucesso e a realização profissional valiam a pena se isso significasse perder a conexão com a sua filha. Aquele era o preço que ela teria que pagar. A resposta não vinha facilmente e o dilema parecia não ter solução. Com o coração pesado, Marta tomou uma decisão difícil. Ela sabia que precisaria buscar um equilíbrio entre seu trabalho e a vida com sua filha. Não poderia continuar se perdendo no mundo de Rafael, onde a pressão financeira e a busca pelo lucro eram mais importantes do que os sentimentos das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia simplesmente abrir mão da sua luta. Sua missão estava além de sua própria felicidade. Era sobre o futuro de Isabel e o legado que ela queria deixar. Marta sabia que sua jornada não seria fácil, mas estava determinada a encontrar um novo caminho. Ela percebeu que, para que seu sucesso fosse real, ele precisava ser mais do que apenas uma conquista profissional. Ela precisava encontrar um meio de unir suas 2 maiores paixões, o trabalho e sua filha. Foi então que ela teve uma conversa sincera com Rafael. Ela já não podia mais se permitir ser engolida pelo sistema implacável de negócio. "Eu preciso de tempo para minha filha, Rafael", ela disse, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. "Eu não posso continuar dessa forma, onde trabalho sem parar, sacrificando minha vida pessoal. Não quero ser uma profissional de sucesso, mas uma mãe ausente. Então vou pedir para reduzir minhas horas e focar mais em projetos que envolvem crianças, mas de forma mais próxima e pessoal. Eu preciso estar presente na vida de Isabel." Rafael a olhou por um momento, os olhos parecendo medir as palavras dela. Ele sempre havia visto Marta como uma funcionária brilhante, alguém que poderia trazer resultados rápidos. Mas a realidade que ela lhe apresentava agora não era fácil de engolir. Por mais que ele não compreendesse completamente a intensidade de seus sentimentos, ele sabia que Marta não estava pedindo algo simples. Ela estava pedindo por algo que para ele sempre parecia secundário: tempo e equilíbrio. "Eu entendo", disse Rafael, com um tom de voz mais suave do que Marta esperava. "Se você acredita que isso é o melhor para você e sua filha, então está certo. Mas saiba que mesmo assim, você ainda tem a minha confiança. Podemos encontrar formas de continuar os projetos que você começou, sem que isso prejudique sua vida pessoal." Marta sorriu, uma sensação de alívio se espalhando por seu corpo. Ela sabia que, ao tomar essa decisão, estava dando o primeiro passo em direção a uma vida mais equilibrada, onde o sucesso não seria medido apenas pelo valor financeiro ou pelo poder no trabalho, mas pela felicidade genuína de estar ao lado de sua filha. Ao voltar para casa naquela noite, ela encontrou Isabel esperando por ela na porta. A pequena sorriu, seus olhos brilhando de felicidade ao ver a mãe em casa mais cedo do que o normal. Marta a abraçou com força, sentindo finalmente que havia feito a escolha certa. E foi ali, nos braços de sua filha, que Marta percebeu que o verdadeiro sucesso não era alcançar tudo o que ela sonhava, mas sim ser capaz de viver uma vida onde o amor e o equilíbrio eram as suas maiores conquistas. O equilíbrio que Marta tanto buscava começou a se consolidar aos poucos. Após sua conversa com Rafael, ela reduziu suas horas de trabalho e começou a se dedicar mais a projetos sociais que envolviam crianças em situações vulneráveis.
Ela percebeu que sua verdadeira paixão estava em transformar vidas de forma direta, tocando o coração das pessoas. Ao se concentrar em iniciativas que realmente importavam para ela, Marta sentia que estava no caminho certo. Isabel, agora com seus 9 anos, florescia ao lado da mãe. As mudanças na rotina de Marta fizeram toda a diferença. Elas passaram a se dedicar mais uma à outra, compartilhando momentos de alegria e aprendizado. Isabel, embora ainda jovem, entendia que a vida de sua mãe tinha sido uma luta constante para garantir que ela tivesse um futuro melhor. Vê-la agora mais presente em sua vida lhe dava uma sensação de segurança e amor. No entanto, as coisas não eram perfeitas. A pressão de estar no mundo de Rafael ainda fazia parte da equação, e o reflexo disso se manifestava em Marta de diversas formas. Ela ainda sentia que precisava provar a si mesma, como se o reconhecimento que havia conquistado fosse uma faca de 2 gumes. Não se tratava apenas de sua carreira, mas de sua identidade. Ela não queria ser vista apenas como uma mãe trabalhadora. Ela queria ser mais para Isabel, mais para os outros, mais para si mesma. Rafael, por sua vez, respeitava a decisão de Marta de se afastar um pouco do ritmo frenético dos negócios, mas isso não significava que ele a esquecia. Em reuniões ocasionais, ele a procurava para conversar sobre novos projetos, sempre elogiando seu trabalho e deixando claro que ele acreditava em seu potencial. No entanto, Marta sabia que esse apoio, embora importante, ainda vinha de um lugar de controle. Rafael, mesmo sendo um homem de negócios hábil e admirado, ainda via nela uma funcionária que, de certa forma, precisava estar sob sua supervisão. Marta estava começando a perceber que o verdadeiro desafio agora era encontrar uma forma de viver sua vida de maneira autêntica, sem depender da validação externa. O apoio de Rafael era importante, mas ela sabia que a verdadeira transformação viria quando ela fosse capaz de criar sua própria independência, tanto pessoal quanto profissional. Foi em um momento de reflexão, enquanto observava Isabel brincando com outras crianças em um parque, que Marta percebeu algo profundo. Sua missão na vida não era apenas garantir uma boa educação ou estabilidade financeira para a filha. Era mostrar-lhe que mesmo quando o mundo parece estar contra você, ainda é possível encontrar felicidade e significado nas coisas simples, nas relações verdadeiras e no amor incondicional. Isso era algo que ela poderia ensinar a Isabel, e isso se tornaria o maior legado que ela poderia deixar. Com o tempo, Marta continuou a se dedicar aos seus projetos sociais, mas ao mesmo tempo, a pressão do mundo corporativo nunca a deixou completamente em paz. Rafael, ao perceber que sua visão de negócios estava sendo questionada por Marta em algumas de suas propostas, começou a se afastar como se não soubesse como lidar com sua crescente autonomia. A tensão entre eles estava se tornando mais visível. O que começou como uma parceria de respeito mútuo estava, aos poucos, se transformando em uma batalha de vontades, onde Marta começava a se sentir cada vez mais como um peão em um jogo de xadrez que não tinha mais interesse em jogar. Apesar disso, Marta estava mais forte do que nunca. Ela sabia que a verdadeira força estava em sua capacidade de se reinventar e de não se deixar abater pelas adversidades. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que estava à beira de um grande teste. Seu equilíbrio estava sendo desafiado mais uma vez, desta vez por uma oferta tentadora de Rafael. Ele a procurou com uma proposta para um grande projeto internacional. Algo que poderia mudar não só a sua vida, mas também a vida de milhares de crianças em todo o mundo. A oferta era irresistível. Mais visibilidade, mais reconhecimento e, claro, mais dinheiro. Mas Marta sentia uma dor no peito ao pensar nas implicações disso. Ela sabia que esse novo projeto exigiria que ela se afastasse ainda mais de sua filha, e que a vida que ela havia reconstruído com tanto esforço
poderia ser destruída por uma oportunidade que, no fundo, já não a satisfazia como antes. Ela teve dias de angústia, com o peso da decisão tomando conta de seus pensamentos. No entanto, Isabel foi quem a fez entender o que era mais importante. Ao ver a mãe tão angustiada, a pequena, com a sensatez de quem já entende mais do que sua idade, deixa transparecer, disse: "Mãe, o que mais importa para você? O que te faz feliz de verdade?" Essas palavras, simples e diretas, atingiram o coração de Marta como um raio. Ela sabia que a verdadeira felicidade não estava nas promessas de mais dinheiro ou mais poder. Estava em estar presente para a filha, em viver de forma autêntica e, principalmente, em ser fiel a seus próprios valores. Então Marta fez a escolha mais difícil de todas. Ela recusou a oferta de Rafael. Ela sabia que a vida que ela e Isabel estavam construindo juntas era mais valiosa do que qualquer projeto que pudesse ser oferecido. A decisão não foi fácil, mas foi libertadora. Ao escolher o que realmente importava, sua relação com Isabel, sua paz interior e sua autenticidade, Marta sentiu que estava no controle de seu próprio destino. A jornada dela não foi fácil, mas ela sabia que agora estava vivendo de forma verdadeira e plena, com a certeza de que, independentemente das dificuldades que surgissem, ela poderia enfrentar qualquer desafio, porque o que mais importava estava ao seu lado. Marta olhou para o horizonte da janela de sua nova casa, um sorriso iluminando seu rosto. Ali, diante dela, estava o futuro que ela mesma havia criado. Um futuro que não dependia das grandes propostas de Rafael ou de qualquer outra pessoa. Ela havia recusado a oferta milionária e, naquela decisão, encontrou algo que jamais poderia ser comprado: a verdadeira liberdade. Ao longo dos últimos meses, a vida de Marta havia tomado um rumo inesperado, mas brilhante. Ao recusar a oferta de Rafael, ela deu espaço para que sua verdadeira paixão florescesse. Marta não precisou mais seguir os caminhos de outros para encontrar seu valor. Ela decidiu se dedicar totalmente ao que mais a tocava: ajudar outras mães e famílias a reconstruírem suas vidas e garantirem um futuro próspero. Com a ajuda de Isabel, ela começou a criar pequenos projetos comunitários voltados para a educação infantil e o empoderamento feminino. Ao reunir mulheres da sua comunidade, ela compartilhou seu conhecimento e experiência, criando uma rede de apoio e oportunidades para aquelas que, assim como ela, buscavam algo mais do que o sistema tradicional poderia oferecer. Foi nesse momento de ação e dedicação que Marta viu uma oportunidade única. Ela criou sua própria empresa social, com foco em capacitação de mulheres e apoio a famílias em situações de vulnerabilidade. O conceito era simples, mas poderoso. Elas iriam aprender habilidades que não apenas garantiriam empregos, mas transformariam suas realidades financeiras. Com uma visão clara e uma paixão que a guiava, Marta lançou o projeto com um pequeno grupo de mulheres, e o sucesso foi avassalador. Em menos de um ano, Marta e sua rede de apoio conseguiram expandir a empresa, atraindo investidores que estavam genuinamente interessados no impacto social e não apenas no lucro financeiro. O projeto foi crescendo, se espalhando para outras regiões, e logo Marta se viu à frente de uma empresa que não apenas sustentava sua vida, mas a de várias outras famílias. Com o tempo, ela começou a investir em outras áreas, expandindo ainda mais seus horizontes. E mais importante ainda, ela fez isso sem nunca precisar abandonar os valores que a fizeram rejeitar a proposta de Rafael. O valor da autenticidade, da humildade e do compromisso com o que realmente importa. Agora, ao olhar para sua filha, Isabel, brincando no jardim de sua nova casa, Marta sentia uma paz que nunca imaginou ser possível. Elas estavam vivendo em um ambiente estável, seguro e próspero, mas acima de tudo, Marta sabia que tinha criado uma vida de propósito.
Não apenas por ter alcançado o sucesso financeiro, mas por ter feito isso do seu próprio jeito, sem abrir mão de seus valores, sem se deixar perder na busca pelo que os outros esperavam dela. A verdadeira transformação de Marta não foi apenas a sua ascensão financeira, mas a maneira como ela, com sua coragem e visão, transformou a vida de outras pessoas. Ela não precisou de grandes investimentos ou propostas de gigantes do mercado para ser bem-sucedida. O sucesso veio de sua determinação em viver de maneira autêntica, criando algo significativo e sustentável. E essa escolha, que a levou a construir algo do zero, sem atalhos, foi a chave para uma vida de verdadeira riqueza. A riqueza do impacto, do amor e da liberdade. Às vezes, a verdadeira virada financeira não vem de aceitar ofertas grandiosas, mas de acreditar no seu próprio potencial e criar uma vida alinhada aos seus valores. Marta não precisou seguir as regras do mundo corporativo para ser rica. Ela criou seu próprio caminho e, com ele, uma vida plena e próspera. Se você acredita que sua vida pode ser transformada por suas próprias escolhas, sem abrir mão dos seus princípios, inscreva-se no canal e venha conosco. Vamos compartilhar histórias de superação e sucesso, onde você é o protagonista da sua própria história. Porque o verdadeiro sucesso começa quando você decide ser fiel a si mesmo e, a partir disso, criar algo que transforme sua vida e a vida de outras pessoas de maneira real e duradoura.